A gente vê aqui na frente o Dorian com luzes no cabelo e atrás o Dorian sem filtro. Opa, então outubro, mês do horror, que é um mês que eu vejo muita gente se organizar apenas para ler livros desse tipo, né? E eu li aqui o meu único título do gênero nesse mês. Mas assim, que título? Porque eu tô falando aqui do retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, publicado em 1891. Essa aqui, na verdade, foi uma releitura. Eu já havia lido esse livro há muitos anos atrás, mas esse aqui é aquele tipo de romance que, para além de uma trama muito interessante, ele também é puro deleite estético, né? Então ele é esse clássico da literatura gótica, muito hedonista, muito despodurado. Ele vai ser essa alegoria sobre o belo, sobre o desejo, sobre a corrupção da alma. E o mais impressionante é como que o Oscar Wilde consegue encenar essa proposta filosófica muito irônica aqui, de uma forma muito magistral. E, relendo esse livro também, eu percebi o quanto que ele é queer. Então, o retrato de Dorian Gray é o único romance do Oscar Wilde e vai ser a partir da história desse homem que faz um pacto fáustico para permanecer eternamente jovem e belo, enquanto que o retrato dele envelhece no seu lugar, né? Ele vai construir, então, toda essa fábula moral sobre esse fascínio da beleza, sobre o preço também do prazer, só que o Oscar Wilde tá fazendo isso com uma sensualidade, assim, muito ambígua. A gente percebe muito isso nesse livro. Ele tem um erotismo que é quase fetichista também. Quase não, acho que é abertamente fetichista. Como se, de fato, a arte, o belo, fosse, antes de tudo, uma força maldita, né? Capaz tanto de seduzir quanto de corromper o indivíduo. E isso é interessante porque isso vai acontecer a partir dessa virada narcisista aqui do personagem título, de quando ele vai tomar consciência do poder ali da sua própria beleza e de como aquilo lhe abre portas, garante privilégios e acessos e admiração. E aí o nosso Dorian Gray aqui vai se tornar um narcisista absoluto, né? Uma espécie ali de vampiro social mesmo. Esse é um livro expoente do movimento decadentista ali do finalzinho do século XIX, que vai ter toda a ideia ali do culto à arte, do prazer, do próprio eu, essa estética de autodestruição, onde o belo e o perverso vão se confundir e onde a arte não deve servir a nada mais além da própria arte, que são tropos desse movimento, né? Só que ele vai trazer isso de uma forma muito irônica e talvez até moralizante, né? Quando esse romance saiu lá em 1891, ele causou um grande escândalo ali naquela Inglaterra vitoriana bem moralista. O Oscar Wilde eventualmente foi acusado de imoralidade, de promover valores perversos. O próprio romance aqui, né, o próprio retrato de Dorian Gray foi usado como uma prova da sua homossexualidade no julgamento que terminou ali com a sua condenação. Oscar Wilde foi condenado, se não me engano, a 2 anos de prisão por atentado ao pudor. Aliás, eu falei um pouco disso também num vídeo recente aqui no canal sobre o Morrissey, do Ian Foster, em que a gente vai ter um romance gay que se passa ali na Inglaterra eduardiana, comecinho do século XX, né? Poucos anos depois aqui do Dorian Gray, em que esse escândalo do Oscar Wilde vai parar ali sobre todo aquele contexto, né? Sobre aqueles personagens também. Então existia-se todo um pânico moral em torno da homossexualidade masculina. E é interessante esse link porque o Foster falava lá no Morrissey que a Inglaterra não tinha muita inclinação para aceitar a natureza humana, e o próprio Wilde, né, vai dizer que a Inglaterra é a terra natal da hipocrisia, né? Mas enfim, falando um pouco mais aqui sobre a trama, a história então vai girar em torno desse jovem chamado Dorian Gray, que é um rapaz de beleza muito deslumbrante, cuja aparência desperta fascínio, admiração ali em todas à sua volta. No início, ele é quase que ingênuo em relação a esse próprio poder que ele exerce sobre as pessoas, né? E a história começa ali no ateliê desse pintor chamado Basil Howard. Ele tá pintando um retrato ali do Dorian Gray, do belo Dorian Gray, e durante a sessão, para finalizar ali a obra, vai surgir então um amigo ali do Basil, que é apresentado ao Dorian, que é o Lord Harrington Wotton. Ele é um cara muito espirituoso, muito provocador, ele é um dandy, né? E ele sempre fala assim com frases muito venenosas. Ele tem uma filosofia de vida mais hedonista, mais puxada para essas ideias do decadentismo. Ele conhece ali o Dorian Gray, ele também fica encantado, e vai ser o Lord Henry que vai lançar aqui a provocação que vai criar um duplex na cabeça do Dorian Gray, né? Ele vai falar ali como que aquele retrato ele vai permanecer eternamente jovem e belo, enquanto que o Dorian Gray real eventualmente vai envelhecer e vai perder o interesse das pessoas, né? E aí o Dorian, que nem tinha consciência daquilo, nem pensava naquele assunto, ele vai ficar apavorado com essa ideia de perder aqueles seus atributos, né? Até que ele vai manifestar esse desejo, né? Então ele vai falar
falar ali que ele daria a própria alma para que o quadro envelhecesse no lugar dele, para que ele fosse eternamente jovem, eternamente belo. E aí o pacto foi selado, né? E aí o que acontece é que o Dorian vai se aproximando do Lord Henry, ele lê um livro ali recomendado pelo Lord Henry, que vai transformar a vida dele de cabeça para baixo. É um livro que apresenta toda essa filosofia do prazer, do poder, e ele passa a adotar aquele estilo mais hedonista do Lord Henry, né? Como se fosse mesmo um aprendiz ali dele. E aí, a partir desse pacto que o Dorian firmou ali com seu próprio retrato, os anos vão avançando, e embora o rosto dele continue muito impecável, o retrato vai se tornando cada vez mais horrendo. E o mais interessante é que, para além de envelhecer no lugar do Dorian, aquele quadro também vai se tornar um espelho da própria alma dele, né? Então cada pecado, cada crueldade, cada prazer excessivo passam a se refletir ali na pintura. Uma pintura que vai então adquirindo ares monstruosos. Enfim, eu adoro essa edição aqui que eu tenho da Editora Príncipes, esse projeto gráfico, né? Porque a gente vê aqui na frente o Dorian com luzes no cabelo e atrás o Dorian sem filtro. Voltando então aqui, a gente vê que aquele retrato revela o preço moral de uma vida que é entregue a vícios, a drogas, ao prazer, à autodestruição. A gente está inserido ali naquela Londres, naquela Inglaterra do finalzinho do século. E logo no começo aqui da história, o Dorian chega a se apaixonar por uma mocinha ali chamada Sybil Vane, que é uma jovem atriz muito talentosa que trabalha no teatro. Eles chegam a ficar noivos, se eu não me engano, e tudo mais, só que o Dorian eventualmente despreza e dispensa ali a moça depois de uma performance muito ruim dela. E aí, a nossa Sybil aqui acaba tirando a própria vida, né? A gente vê que o Dorian era meio que apaixonado pela potência artística daquela moça, e quando ela não correspondeu a isso, ele a desprezou. E vai ser a partir daí, então, que o retrato vai mudar pela primeira vez, né? Então, toda aquela beleza daquela tela vai começar a ser manchada pela primeira expressão de culpa e remorso aqui do nosso Dorian. E a partir daí, a gente vai vendo essa espiral em que o Dorian vai mergulhando, né? A sua existência, então, se transforma nessa busca incessante por prazer, por poder, por festas, por drogas e sexo casual, e também os esforços do Dorian para manter aquele segredo tão macabro em relação à sua juventude eterna, né? Então, enquanto a sociedade ali o idolatra por sua aparência, o retrato, né, escondido ali nas sombras, vai testemunhar o que realmente se tornou aquele homem por trás daquela beleza. A única maneira de uma pessoa livrar-se da tentação é ceder a ela. Se resistir, a alma adoecerá por ansiar pelas coisas que proibiu a si própria, por desejar aquilo que suas leis tornaram monstruoso e ilícito. Alguém disse que os grandes acontecimentos do mundo têm lugar no cérebro. É também no cérebro, e apenas no cérebro, que tem lugar os grandes pecados do mundo. Para além dessa inspiração no mito do Narciso, né, aquele rapaz da mitologia que se apaixona pelo próprio reflexo e acaba condenado a passar a vida olhando para a própria imagem ali refletida no rio, né, o retrato de Dorian Gray, ele também pode ser lido como uma releitura ali tanto do Frankenstein da Mary Shelley quanto do mito do Fausto, né, o Frankenstein, porque a gente vai ter essa dinâmica de criador e criatura, com o Basil criando esse retrato, o Lord Henry também instigando esse despertar narcisista aqui do Dorian, e o Fausto por esse mito do pacto maldito, né? A gente vê nessa trindade formada pelo Dorian, o Basil e o Lord Henry uma dinâmica muito interessante. Basil e o Lord Henry, eles compartilham não só o culto à beleza e à arte, mas também aquele mesmo fascínio quase que destrutivo a respeito do próprio Dorian, em cada uma a sua própria maneira, né? O Basil funciona mais como um admirador, mais platônico, né? E o Lord Henry seria realmente um influenciador, né? Ou um mentor ali do Dorian. E é justamente por isso, e eu vou dar um spoiler bem rapidinho aqui do romance, que quando o Basil descobre o que aconteceu com aquele seu retrato, né? Quando ele descobre qual o segredo ali do Dorian, o Dorian acaba assassinando ele, o que a gente vai reconhecer ali como um gesto muito simbólico, como se ele tivesse de fato matando ali a sua própria consciência finalmente, né? E aí o livro é atravessado por essa pergunta de ser bonito é o mesmo que ser bom? E mais do que isso, né, o Oscar Wilde, ele parece estar sempre sugerindo que o belo, que o desejo, que a arte, elas são indissociavelmente fetichistas. Então tem sempre essa tensão entre o fascínio e a posse, entre a contemplação e também a apropriação. O que a gente vê, por exemplo, na relação ali do Basil com o Dorian, a gente vê que o amor do Basil pela arte se confunde com o amor pelo próprio objeto retratado, né? Então a criação estética, ela sempre nasce a partir da obsessão. E aí o romance, ele vai nascer dentro desse movimento, como eu falei, esteticista, decadentista, em que o Oscar Wilde era de fato um dos grandes nomes.
Só que a gente percebe que ele parece estar ironizando essa ideia, né? Então, o Dorian, ele acaba sempre sendo perdoado por essa sociedade só porque ele é bonito. Então, existem ali muitos rumores sobre os excessos dele, qual o segredo para aquela juventude eterna, rumores sobre seus vícios, sobre muitas crueldades que ele já fez. Só que tudo isso é sempre abafado porque ninguém consegue acreditar que um rosto tão bonito, né, tão angelical, fosse capaz de esconder algo tão monstruoso. Então, o Oscar Wilde meio que tá desmontando essa lógica que é muito atual, né, de que a aparência é um sinal de virtude. E eu preciso mencionar também essa escrita aqui do Wilde, porque ela é um espetáculo à parte. Ele é um cara muito classudo. Grande parte da obra dele que ele escreveu, né, é teatral. Esse aqui é o único romance dele. E essa qualidade teatral, ela tá transparecendo muito aqui no Retrato de Dorian Gray, porque a gente tem diálogos que são quase declamações, quase monólogos. São falas também muito longas. Os embates entre os personagens são sempre muito filosóficos. Então, é um livro repleto de aforismos também. E especialmente aqui nas falas do Lord Henry. O cara era uma máquina de aforismos e cada fala dele vai ser uma pequena provocação filosófica, né? Enfim, é um personagem que eu gosto, que eu amo, mas que eu odeio também esse cara. E assim, gente, outra coisa que eu queria mencionar, que eu falei no começo aqui do vídeo, é que é impossível ignorar todo esse contexto queer aqui do livro, né? Então, desde essa tensão entre o Dorian, o Basil, o Lord Henry, um triângulo que vai ser sempre carregado de desejo, de admiração física, né? Um trisal não oficial. A gente vai ter também muitas referências à cultura homoerótica clássica, como, por exemplo, o Satírico, aquele texto romano com temática gay ali do Petrônio. Como eu falei, essa corrupção do Dorian também começa a partir de um livro amarelo que o Lord Henry o presenteia. O título desse livro nunca é necessariamente mencionado, mas durante o julgamento ali do Oscar Wilde, ele vai revelar que uma grande inspiração aqui para escrever o Dorian Gray foi o livro As Avessas, ou Rebours, em francês, né, do Huysmans, que é praticamente um livro-texto do decadentismo, né, que havia sido lançado poucos anos antes aqui da concepção do Dorian Gray, mais especificamente em 1884. Falando do Huysmans, aliás, eu lembro que o protagonista ali do Submissão, do Michel Houellebecq, se eu não me engano, ele estudava o Huysmans, né? Enfim, voltando aqui ao livro do Dorian Gray, a gente tá vendo que todos esses laços, eles sempre reverberam na ideia do amor e do desejo sexual também, né? Tudo isso nesse contexto em que, mais uma vez, a homossexualidade era crime ali na Inglaterra. Você e eu somos o que somos e seremos o que seremos. Quanto a ser envenenada por um livro, não existe nada disso. A arte não tem influência sobre a ação. Ela aniquila o desejo de agir. Ela é soberbamente estéril. Os livros que o mundo chama de imorais são livros que mostram ao mundo a sua própria vergonha. Eu falei também que esse livro tem uma moral muito irônica, então eu preciso comentar especificamente o que acontece, né? A gente vai ter ali o Dorian Gray, muito cansado de si mesmo, atormentado ali pelo peso do próprio remorso, e aí ele decide finalmente destruir aquele retrato que se torna realmente a sua sombra, né? É aquele retrato que o persegue há tantos anos. Só que, ao esfaqueá-lo, ele acaba ferindo o próprio coração e morre. E aí, quando os criados encontram ali o corpo do Dorian Gray, ele tá totalmente envelhecido, disforme, monstruoso, todo apodrecido mesmo, enquanto que a pintura, ela recuperou a sua beleza original, tal qual o Basil a havia pintado anos antes. Então a gente tá vendo o triunfo da alma sobre a aparência, né? A inversão final do pacto que sustentava aquela juventude superficial aqui do Dorian. Então a gente tá vendo o Dorian Gray se livrando não só daquela máscara, mas também entregando o próprio ego ao sacrifício, né? Então é uma morte do ego. E é importante ressaltar esse ponto, porque esse é um livro que não glorifica o hedonismo, nem essa filosofia decadentista. Muito pelo contrário, o tempo inteiro ele deixa muito claro que o que está se passando aqui com Dorian Gray realmente é um processo de corrupção, né? Essa busca pela beleza, pelo prazer absoluto, cobra um preço muito devastador. Então a gente está sempre vendo as consequências muito nefastas daquelas escolhas do Dorian. Enfim, gente, é isso. Gostei muito de revisitar aqui o retrato de Dorian Gray. A gente percebe como que o Oscar Wilde já tinha sacado todos esses debates sobre desejo, moralidade, aparência, sobre essa obsessão que a gente tem também pela juventude, né? Então, o Dorian Gray é esse arquétipo do homem que tenta viver fora das regras e acaba pagando muito caro por isso. Então, é um romance que vai trazer esse movimento de decadentismo, de hedonismo em toda a sua ironia moral, né? O belo, a arte, a juventude, elas exercem esse fascínio fetichista e a gente tá vendo também aqui a falha inevitável desse apego narcisista e essa tentativa falha também de viver de acordo com as próprias
filosofias radicais. Enfim, muito bom mesmo, gente. Se você gostou aqui do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me conta aqui se você já leu, se você já releu aqui o Retrato de Dorian Gray, o que é que você acha. É um livro realmente inesgotável em discussões, né? É isso então, muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.